Ok, amados irmãos, a paz do Senhor, aqui novamente pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria estarmos juntos na presença do Senhor. Eu agradeço a Deus a oportunidade de compartilhar com você a palavra dele, agradeço a minha pastora presidente Loide Ramos o privilégio, e agradeço a você, obviamente, a companhia. Vamos então? Ontem nós pegamos o capítulo 2, começamos a interpretar para que você não tivesse confusão nenhuma. Obviamente vimos que, por uma questão de redação, estilo, mero estilo, você tem exatamente, assim, deslocado do texto, que é deslocado, é estilo, os versículos 6, 7, 8 e 9, que falam exatamente do final da vida de Josué. Agora vamos, por gentileza, ao capítulo 2 e realmente o terrível puxão de orelhas, ou seja, o momento em que a responsabilidade é chamada para com o povo de Israel. Aqui Josué já está morto. Aqui a continuação do capítulo 1. E Juízes capítulo 2, versículo 1 diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito. Os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria a seus antepassados. E disse: Jamais quebrarei minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês me desobedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Amados, que texto pesado, Aqui nós temos um momento muito difícil. Aqui o próprio Senhor Jesus Cristo chega ao povo, senta, chama o povo e simplesmente nos dá uma chamada, mas aquela chamada, Deus de misericórdia. Mas pastor, aqui é Jesus Cristo, aqui não está dizendo o anjo do Senhor. Bem, vamos ver quem é esse anjo. Olha que interessante, o texto diz que o anjo fala: tirei vocês do Egito. Quem é que tem poder para tirar 2 milhões de pessoas do Egito? Os trouxe para a terra que prometi. Quem é que esteve com eles durante todo o deserto, conduzindo e dando condições desse povo entrar na terra prometida? E o mais importante, o anjo diz: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Quem é que pôde fazer aliança e quem é que sempre fez aliança? Sim, aqui nós estamos diante do próprio Senhor Jesus Cristo, que olha para o povo e numa prestação de contas, naquele dia em que o povo teve que simplesmente se apresentar diante dele para que pudessem, mostrar o que fizeram. O texto é claro. O anjo disse: eu tirei. Eu tinha ordenado. E a pergunta é: por que vocês não me obedeceram? O versículo 2 é muito claro quando diz que o próprio anjo disse: e vocês não farão acordo com esse povo, mas demolirão os altares dele, porque vocês não me obedeceram. O que é interessante é que entre o versículo 2 e o versículo 3 tem um silêncio, mais um silêncio, porque não tinha como responder. Todos os textos anteriores a ele
a este que nós estamos analisando agora, são textos em que Deus já tinha prometido e já tinha cumprido todas, mas todas as suas promessas. Tanto é que em Juízes, capítulo 2, versículo 1, ele só precisou de somente 2 grandes fatos para demonstrar o poder dele. Tirei vocês do Egito, coloquei dentro da terra que eu prometi, e por que vocês não cumpriram a parte de vocês? Por que não me obedeceram? O silêncio, obviamente, sepulcral. Ninguém tinha o que falar, ninguém tinha o que dizer, ninguém tinha o que manifestar, ninguém tinha o que falar diante do Senhor. Não obedeceram porque foram desobedientes, porque não acreditaram, porque somaram 2 mais 2 igual a 4 e transigiram, porque não acreditaram na palavra de Deus. E aí vem a sentença. Portanto, agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários. Todos esses povos que vocês deixaram sobreviver por aqui, os deuses deles serão armadilhas para vocês. E quando o Senhor terminou de falar, simplesmente, a única coisa que o povo fez, chorar. O choro do arrependimento, o choro da dor, o choro do remorso, em alta voz. Por isso que o nome daquele local foi chamado Boquim, porque ali choraram. E ali ofereceram sacrifício ao Senhor, pedindo perdão. Sabe, irmãos, é interessante porque não havia motivos para os quais não se pudesse obedecer à palavra de Deus. É interessante que aqui, literalmente, Deus chama a atenção desse povo por terem simplesmente poupado a vida dos inimigos. Irmãos, os sacerdotes naquela terra, todos eles possuíam a cópia do livro de Deuteronômio. E simplesmente todos eles deveriam fazer aquelas... a todos eles, a nação inteira, entenderem tudo aquilo que Deus tinha advertido lá em Deuteronômio capítulo 7, para não poupar os vizinhos pagãos. Não tinha nenhum deles que pudesse apresentar diante de Deus alguma desculpa. Será que durante todos esses anos, porque a gente lê um texto e está saindo de Juízes 1 e Juízes 2 e pensa que é assim um dia ou outro? Não, são anos após anos. Te mostrei ontem que Josué vive até 110 anos, ele morre, a outra geração vai no mínimo por mais 30 anos. E como é que nesses outros 30 anos dessa nova geração não se conquistou tudo e simplesmente foram desobedecendo a Deus? Desobedecendo a Deus. Sabe, irmãos, eles quebraram todo vínculo de confiança em Deus. Todo vínculo de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante que Josué, se você parar e pensar, ele cresce ouvindo sempre a leitura da lei por Moisés. E a fé sempre cresceu no coração desse menino que se tornou um dos grandes líderes de Israel. Eu pessoalmente creio que não faltou leitura, muito menos da palavra de Deus, de Deuteronômio, não faltou ensino, não faltou dedicação, mas o que faltou foi a capacidade dessa nova geração de simplesmente crer na palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Mas pastor, aqui o texto aqui embaixo não diz que e se levantou uma nova geração que não conhecia ao Senhor? Será que eles conheciam alguma coisa de Deus? Irmãos, vamos juntos. Lá na frente nós vamos ver de forma muito simples, direta e objetiva
que quando o adversário vinha e dominava e os escravizava, eles clamavam ao Senhor. Aí Deus levantava um juiz e eles viviam de acordo com a palavra do Senhor enquanto o juiz estava vivendo. E o primeiro juiz foi Otiniel. Irmãos, como é que alguém vai clamar ao Senhor se não conhece? É lógico que eles conheciam ao Senhor, eles não queriam era viver diante do Senhor. Então, quando a Bíblia diz, e se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor, não é uma geração que lhes faltava conhecimento intelectual, conhecimento da palavra. Não, era uma geração que não queria viver de acordo com a palavra de Deus. Porque quando a coisa apertava, clamava ao Senhor. Sabiam clamar, sabiam buscar, sabiam pedir a Deus. É lógico que conheciam, não queriam era viver. Viviam por interesse. E o grande problema dessa nova geração, porque se você parar e pensar, depois desse puxão de orelhas aqui, o grande problema dessa nova geração é que simplesmente deixaram a palavra de Deus a um lado. Deixaram a palavra de Deus a um lado. Deixaram de seguir a palavra de Deus. Deixaram de ouvir a palavra de Deus. É o que hoje está acontecendo. E Paulo já tinha, inclusive, afirmado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz que haveria tempo em que não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Foi exatamente isso que ocorreu lá. Exatamente isso. E aí, não é de se admirar que um povo como esse, depois de realmente saber tudo que Deus fez, simplesmente faça cálculos e diga, não, matar morreu, se eu posso fazê-los escravos. Para que retirar os jebuseus? Tem tanta mulher ali tão bonitinha, tão linda, olha o gado, que lindo. Só que tem um problema. Deus tinha determinado que se extirpasse aquele povo e tudo que eles tinham. Mas pastor, peraí, vamos pensar num fato. Deus não foi cruel? Será que aquela nova geração, ao desobedecer ao Senhor, não estava imbuída de um sentimento de humanidade? Será que Deus não foi cruel? Tá, vamos lá. Será que Deus foi cruel, né? Será que Deus foi injusto em ordenar que Israel exterminasse as nações de Canaã? Eu te garanto, nem um pouco, nem um pouco. Ao contrário, ele foi correto, fiel e justo. Em primeiro lugar, Deus já havia sido paciente com todas essas nações durante séculos. E olha que a misericórdia dele reteve julgamento que era para ser bem anterior a essa época. Vamos lá, quando você pega Gênesis 15 e 16, aquela conversa de Deus com Abraão, Deus diz, eu não estou te dando agora tudo aqui, porque a iniquidade deles não chegou ao céu. Quer dizer, ainda havia uma certa, eu não digo esperança, mas uma certa justiça de Deus, dizendo, eles são injustos, mas ainda não chegou o ponto de retirar tudo deles. Depois deu uma lida em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Irmãos, coloca uma coisa na cabeça, aquela sociedade, e em particular a religião deles, eram absolutamente perversas. É porque você ainda não ouviu falar de Baal. Eu vou te explicar sobre Baal, vou te explicar sobre a Azerate, a religião lá. Mas quando você pega a religião deles, é o que está em Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 18. Não quiseram dar glórias a Deus, não quiseram reconhecer a Deus. Deus entregou os seus próprios desejos para que se destruíssem. Irmãos, aquela sociedade que estava em Canaã era
tão perversa que ela deveria ser exterminada há muito tempo antes de Israel entrar em cena. Você não tem noção do que aquele povo fazia. Agora, uma coisa é certa. O julgamento de Deus não era injusto, não, porque essas nações haviam sido advertidas pelo julgamento de que Deus havia executado contra os outros, especialmente contra o Egito e as nações do leste do Jordão. Deixa eu ler um texto interessante para os irmãos. Presta atenção nesse texto. Olha como Raabe aqui é fundamental. Eu estou em Josué capítulo 2, versículo 8, que diz: Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom, Og e os 2 rios amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Deixa eu te explicar isso aqui, se você nunca parou e pensou nesse texto. Presta atenção. Você já parou e pensou que um texto como esse demonstra que os moradores de todas aquelas cidades já sabiam de Israel e já foram devidamente advertidos pelo julgamento que Deus havia executado contra os outros, especialmente Egito, nação, a leste do Jordão? Pense, Raabe e sua família possuíam informações suficientes para se arrepender e crer, de modo que Deus os salvou. Deus os salvou. Ou seja, Raabe diz, jura que você não vai fazer, jura que você vai poupar nossas vidas. E quando você pega Josué capítulo 6, olha que fantástica. Josué capítulo 6, a narrativa da conquista, versículo 22 até o versículo de número 25, você vê Raabe sendo salva, Raabe trazendo para fora do arraial aquela mulher, e incendiaram completamente, ao 25, mas Josué poupou a prostituta Raabe, sua família e todos os seus parentes, pois ela escondeu os homens. E por que ela escondeu os homens? Porque ela acreditou no Deus de Israel. E olha que interessante, de Raabe é que vem a descendência de Cristo. Você está entendendo que Raabe, ela, depois de somar 2 mais 2 é igual a 4, depois de somar e ver tudo o que aconteceu, ela chegou à conclusão de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E que se era o Deus verdadeiro, o que ele estava fazendo por intermédio de Israel era julgamento dos pecados e dos erros de todos naquela terra. Então presta atenção, nós temos sim o direito de concluir que Deus teria salvo qualquer um daqueles que se voltasse para ele. Tudo bem que isso é uma conclusão minha, mas é sério. Irmãos, essas nações pecavam deliberadamente e propositadamente, rejeitando a verdade de Deus e seguindo os caminhos que eram distantes de Deus. E se uma dessas nações tivesse chegado a Josué e tivesse dito, nós nos arrependemos, Josué teria consultado o sumo sacerdote e teria visto, e talvez Deus teria sim poupado não só Raabe, mas alguma daquelas nações.
Agora, nenhum deles prestou atenção. E olha que Deus se manifestou a eles desde a época de Abraão. Desde a época de Abraão. Assim, irmãos, Deus não queria que a imundície daquela sociedade, daquela religião de Canaã, contaminasse seu povo. Israel era um povo especial de Deus, escolhido para cumprir propósitos divinos altíssimos nesse mundo. Israel ia dar ao mundo inteiro o conhecimento do Deus verdadeiro, das sagradas escrituras, do Salvador. Por intermédio de Israel viria Cristo. E, obviamente, para cumprir todos esses propósitos, a nação de Israel deveria permanecer separada de todas as outras, pois Israel não poderia ser contaminada. Contaminada. Irmãos, Morgan Campbell, ele diz o seguinte, explicando, obviamente, esse momento sanguinário e difícil de morte. Ele diz: Deus está perpetuamente em guerra contra o pecado. E isso explica inteiramente o extermínio dos cananeus. Para que você tenha uma ideia, obviamente o tempo aqui não dá, nós só vamos começar. A principal divindade de Canaã era Baal, o deus da chuva e da fertilidade, juntamente com sua esposa Astarote. Então, como o povo vivia na época da agricultura e da pecuária, se alguém desejava ter vinhas, pomares frutuosos, lavouras produtivas, rebanhos cada vez maiores, tinha que adorar Baal, que era o deus de toda Canaã. E como é que se adorava Baal? Fácil. Ia ao templo de Baal, lá estava uma prostituta cultual, você levava oferendas, fazia sexo quase que uma tarde inteira, uma manhã inteira, uma noite inteira com essa prostituta cultual. E aí, em razão disso, você se comunicava com Baal através da idolatria e da imoralidade. E aí Baal, o deus pagão, dava sucesso a você no cultivo da terra. Me explique se isso é agradável a Deus. Explique se isso poderia conviver tranquilamente no povo de Deus. Esse era o motivo pelo qual era para exterminar todos aqueles povos. Eram povos que tiveram todas as oportunidades para conhecer o Senhor Deus desde a época de Abraão e rejeitaram e se aprofundaram em seus pecados. E agora que chegou o tempo de simplesmente realizar o que tem que realizar, aí o povo de Israel me faz uma loucura como essa. E aí não tem jeito. Aí tem que sofrer realmente a repreensão do Senhor. Mas tem que ouvir o que ouviu mesmo. Em Juízes capítulo 2, versículo 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito, trouxe para a terra que eu prometi com juramento que daria a seus antepassados. E eu disse: jamais quebrarei minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles, porque não me obedeceram. Aí tem que ficar de boca calada. Portanto, agora lhes digo que não expulsarei mais da presença de vocês. Eles vão ser como farpa nos olhos de vocês. Eles serão seus adversários e os seus deuses serão armadilha para vocês. E agora não vem chorar não, mas é o que eles fizeram, né? Quando o anjo acabou de falar, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. E aí não tem o que fazer. Terminaram oferecendo sacrifício ao Senhor, pedindo perdão aos pecados. Óbvio que Deus perdoa os pecados, mas a consequência, eles vão sentir a partir de agora. Muito bem, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós,
Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Eu paro e penso, o que o Senhor está mandando eu e você abandonarmos? Que pecado, aquele pecado escondido, aquele pecado que nós estamos ali acalentando. O que o Senhor já mandou a gente deixar e a gente desobedece? O que o Senhor já mandou a gente consertar e a gente não conserta? Meu Deus, será que um dia... Deus o livre e guarde, Deus vai chegar na cara da gente e vai dizer, ok, quer viver com isso? Então vou permitir, mas você vai se arrebentar todo. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Oh Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amados irmãos, um grande beijo. A paz, Senhor. Amanhã continuamos o capítulo 2 de Juízes. Deus vos abençoe.